nossas frontes para orarmos ao nosso Deus. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, gratos somos, Senhor, pela oportunidade que temos de vir até o teu santo templo para adorá-lo. Fica com cada um de nós, de cada um que está aqui, que o teu Santo Espírito possa estar em nosso meio, que os teus santos anjos estejam em nosso meio. Fica conosco, aceita, Senhor, o nosso louvor e tudo aquilo que viemos trazer a teus pés. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado a todos os nossos irmãos e amigos que estão no nosso meio. Deus se alegra, o céu se alegra quando os filhos de Deus se reúnem para adorá-lo. E esse cântico de adoração que nós acabamos de ouvir, que maravilhoso. Acredito que no céu os cânticos serão muito melhores, mas a gente fecha os olhos e a gente começa a sentir a presença de Deus. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 5, para nós refletirmos esta manhã. O Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos mais ou menos no ano 65 da nossa era. Marcos, tecnicamente, ele não viveu com Cristo. Foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas, no entanto, ele não presenciou os fatos que ele escreveu. Mas nós vemos na história que Marcos passou um bom tempo sendo o escritor, naquela época, o escriba do discípulo, do apóstolo Pedro. Porque Pedro não sabia escrever em grego. E quando Pedro escreve as cartas do Novo Testamento, tinha que ser em grego. Pedro era apenas um pescador. Ele não tinha muito estudo. E ele precisava de alguém que escrevesse para ele. E Marcos foi a pessoa escolhida por Pedro. A história de Marcos, depois que Marcos foi descartado pelo apóstolo Paulo, Pedro recolhe esse jovem e o trata como um filho. A Bíblia não relata quantos anos Pedro esteve junto com Marcos, mas eu acredito que foram muitos anos. E a Bíblia também não diz se Pedro supervisionou o Evangelho de Marcos, ou se Pedro contou todas as histórias que ele tinha vivido, o seu testemunho de vida para Marcos. E depois, quem sabe, depois de Pedro falecido, Marcos escreve o livro. A Bíblia não fala, mas nós sabemos que o quê? Que tudo que foi escrito no livro de Marcos, o primeiro evangelho, que tem o principal objetivo, demonstrar que Cristo era o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar eu e você. E nós vemos que, inspirado pelo Espírito Santo, Marcos narra a história da vida de Cristo e os grandes acontecimentos. E hoje nós vamos ler um acontecimento no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, que vem falando sobre a história de dois homens endemoniados. Você vai olhar que aí em Marcos fala só de um homem endemoniado. Lucas fala apenas de um. E Mateus fala de dois homens endemoniados. E às vezes nós ficamos pensando, mas o relato não é o mesmo? É o mesmo. Vai muito do ponto de vista que a pessoa escreve. Porque nós sabemos que o quê? A mensagem é de Deus, mas quem escreve são homens. A Bíblia diz que homens santos foram inspirados por Deus para escrever a palavra de Deus. E quando nós vemos que Marcos cita apenas um, Mateus cita dois. Mas nós vemos no relato que o quê? Dos dois endemoniados, um era muito mais feroz do que o outro. Um endemoniado era mais comportado. E o outro era muito mais feroz, muito mais agressivo. E quando os discípulos presenciam a cena, Mateus olha e vê dois. Um muito mais agressivo do que o outro. E os outros discípulos também vê os dois. Mas quando eles narram, Marcos é como se Pedro tivesse passado para Marcos mais resumidos. Olha, Marcos, tinha dois, mas tinha um que era terrível. Inclusive eu corri dele. Como se Pedro estivesse passando para Marcos. E nós vamos ver o relato. E antes que você olhe, ou alguém diga, olha, Mateus diz dois, Marcos diz um. Mas o relato é o mesmo.
Apenas a visão e a importância que é dada aos fatos por cada discípulo, que nós vemos que o quê? Alguma variação. Vamos começar a ler no capítulo. Antes de nós começarmos a ler, vamos curvar nossas frontes, vamos pedir para que Deus nos dê sabedoria dos altos céus. Oremos. Santo Eterno Deus e Pai, estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos capacita, Senhor, para que possamos transmitir a mensagem que o Senhor tem para a igreja do Sítio Cercado essa manhã. Nós te pedimos, Pai amado, que o Teu Santo Espírito esteja com cada visita, com cada irmão que aqui está, e que a mensagem, Senhor, ache um local especial em sua mente e em seu coração. Pois sabemos, Senhor, que profeticamente, no futuro, nós não teremos mais a Tua palavra escrita. Que o Senhor possa guardá-la no íntimo do nosso coração, para que nos últimos dias, Senhor, possamos estar alimentando daquilo que está na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém, Senhor. Então vamos lá. Marcos capítulo 1. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Peraí. Mateus fala sobre os Gadarenos e Marcos fala sobre os Gerasenos. Nós vemos que o quê? A Septuaginta, que é o original mais fiel que nós temos da palavra de Deus. Nós vemos que o quê? Na tradução, nós vemos que Mateus coloca como Gadareno, cidade de Gadara, e Marcos e Lucas falam sobre o quê? Sobre os Gerasenos. Mas nós vemos que o quê? O relato é o mesmo. Tá? É como se a comunidade fosse chamada de nomes diferentes de acordo com a pessoa ou a região que a pessoa mora. Eu não sei quantos de vocês aqui moraram em cidade pequena. Eu morei numa cidade pequena, que ela tem um nome hoje, mas há 60, 70 anos atrás era outro nome. E há um bom tempo antes era outro nome. E foram se adequando os nomes até que chegou no nome que é hoje. Tá? Eu morei na cidade de Pato Branco. Antes de ser chamada de Pato Branco, ela tinha um outro nome. Entendeu? O Brasil, antes de ser chamado de Brasil, ele tinha outro nome. Então a comunidade começa com o nome da comunidade, conforme a cidade vai crescendo, as pessoas vão oficializando. Então nós vemos que o quê? Os discípulos conheciam a mesma cidade, mas por nomes diferentes. Acredito que o quê? Por causa do desenvolvimento daquela região. Mas nós vemos que o quê? Que logo ao desembarcar, aqui vem falando que ele chegou a outra margem. Se você olhar um pouquinho antes, você vai ver que o quê? No dia anterior, Jesus começou a pregar sobre parábolas. Ele passou o dia todo pregando sobre a parábola da semente, sobre a parábola do semeador. E nós vemos que o quê? Ele passou um dia exaustivo pregando para as pessoas. E quando chega a noite, o relato bíblico diz o seguinte, que ele se colocou no barco e se afastou das multidões para atravessar o rio, num local que tivesse mais tranquilo. E nós vemos que o quê? Qual que era o objetivo de Cristo quando ele pede para os discípulos, vamos entrar no barco e vamos atravessar o rio? Jesus estava exausto, ele precisava dormir. E nós vemos que o quê? Quando ele dorme tranquilamente, dentro do barco tem uma tempestade. Os discípulos começam a se bater. E quando eles veem que o barco vai afundar, o que eles fazem? Vão lá onde Cristo estava dormindo. Acredito que na parte de baixo do barco, onde os pescadores descansavam durante a noite, eles vão lá e Cristo está dormindo. Eles acordam Jesus e dizem, Senhor, salva-nos, não importa que nós pereçamos. E Jesus sai do barco, sai de onde ele estava, sobe no barco, a tempestade, levanta as mãos aos céus e diz, aquietai-vos. E o mar fica calmo, a chuva para. E os discípulos ficam com medo e dizendo um para o outro, como se fosse eu e o Gerson, quem é esse? Que até o mar e a chuva, a natureza obedece? E o mar ficou calmo, o dia amanhecia. E Jesus desembarca na outra margem. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, os estudiosos dizem que essa travessia de Jesus, nós vemos que alguns chamam de Mar da Galileia, outros chamam de lago. Mas por que esses dois nomes? É porque era um lago realmente alimentado pelo quê? Pelo mar. Mas esse lago tinha 11 quilômetros de largura. Já imaginou um lago de 11 quilômetros? A pessoa olha, próximo ao mar, é o mar. Então nós vemos que o quê? Quando ele chega na margem, ele
ele desce, eles desembarcam na margem. E o relato diz o seguinte: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, que na verdade eram dois, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. O Espírito de Profecia, desejado de todas as nações, diz o seguinte: quando eles descem do barco e eles começam a andar pela praia, daí a pouco, os discípulos de Cristo, daí a pouco vêm os dois endemoniados, com cadeias nos braços, os braços sangrando, seminus, gritando, vem para cima deles. Os discípulos todos carpiam. Os discípulos saem correndo, com medo dos dois endemoniados. Mas quando eles dão uma corridinha para fugir, para escapar, porque o relato conta que ninguém passava por aquele lugar, porque quem passasse era espancado pelos dois endemoniados. E os discípulos correm, mas quando eles chegam, um olha para o outro e pergunta, tipo assim, cadê Jesus? Jesus estava no mesmo lugar. Jesus não dá um passo. E quando eles veem que Jesus está parado, e os endemoniados chegam até Jesus e param. Os discípulos voltam, meio envergonhados, mas eles voltam para junto de Cristo. E quando os endemoniados, que estão com as suas cadeias, que saíram dos sepulcros, eles param na presença de Cristo. Vamos continuar a leitura, versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Quando nós vamos contextualizar esse lugar que eles estavam, segundo os historiadores, os teólogos, esse lugar tinha montanhas na beira do mar, que não tinha acesso para subir, mas tinha um estreito local que dava acesso para subir e chegar na cidade dos Gerasenos ou dos Gadarenos, como é chamado também. E quando eles chegam, a praia é uma praia curta e tem uma subida. Essas subidas, as rochas são de calcário. E nessas rochas de calcário as pessoas faziam o quê? Quem conhece rochas, desbravadores, misericórdia, tem que conhecer. Quem conhece rocha de calcário sabe que é uma rocha mais frágil, uma rocha mais fácil de você cavar. E as pessoas na rocha, naquela escarpada, cavavam na rocha para quê? Para fazerem ali o seu cemitério, seus túmulos. Porque sabemos que naquela época era mais comum você colocar numa caverna, num local cavado na rocha, do que você enterrar, que nós fazemos hoje. E quando os discípulos chegam, essa escarpada de calcário, ali eram os túmulos. E ali era exatamente onde os dois endemoniados ficavam. Ficavam ali, o relato diz que eles ficavam gruindo. Era um grito estridente. Eles não diziam palavras, eles apenas tinham aquele grito estridente. E quando os discípulos chegam, eles dois vêm correndo para atacar. Os discípulos fogem, depois os discípulos voltam. Porque quando eles chegam lá embaixo para bater, para agredir fisicamente, arrancar as roupas e fazer as pessoas correrem seminuas, eles veem que lá, aquela pessoa que está parada, não é qualquer um. Muitas vezes eles atacaram pessoas fugiam. Mas quando eles chegam, eles veem que é alguém especial, alguém muito maior que eles. E em algum momento a Bíblia diz que o quê? Que eles se prostram e adoram. E eu fico pensando, eles estavam endemoniados, mas, segundo o relato bíblico, eles vêm e adoram. Nós observamos que o quê? Alguns teólogos dizem que o quê? Enquanto a pessoa está endemoniada, ela tem lapsos de consciência. A pessoa tem os lapsos de consciência e o demônio, o espírito, toma a sua consciência. Ela tem lapsos. Quando eles descem, nesse lapso, as pessoas veem que o quê? Era Cristo.
e sentiu que aquela pessoa que eles não conheciam podia fazer alguma coisa por eles. Então eles se ajoelham para adorar a Cristo. Vamos para o relato. Vamos ler de novo 6. Quando ele de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormentes. O Espírito de Profecia comenta que quando os endemoniados se ajoelham e começam a adorar a Cristo, o espírito maligno toma a consciência dele. E em Mateus diz o seguinte: o que viestes nos atormentar antes do dia? Ou antes do tempo? Porque é de quem? É o demônio falando que o quê? Sabe que o dia dele está marcado, que na volta de Cristo eles terão o quê? A sua recompensa, que é o lago de fogo e enxofre. Então eles olham para Cristo e dizem o seguinte: vieste nos atormentar antes do tempo? Porque os demônios já acabam o quê? Acabam tomando a consciência dos dois endemoniados. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E se você for ver o verso 9, depois que Jesus dá a ordem, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Nós vemos que aqui é o seguinte: Jesus dá a ordem para eles: espírito imundo, sai desse homem. O Espírito de Profecia comenta aqui o quê? Nesse intervalo que Jesus manda sair e pergunta o nome, o espírito desafia Cristo, como se Cristo não fosse Deus. E daí, neste momento, Jesus pergunta: qual que é o seu nome? Eu mandei você sair, mas já que você está me desafiando, quero saber o seu nome. Jesus sabia o nome. Era para que os discípulos se sentissem seguros, porque no futuro os discípulos seriam enviados a curar pessoas e a expulsar demônios. Então, os discípulos seria um ensinamento para os discípulos. E quando Cristo pergunta: qual é o seu nome? O relato diz o seguinte, nós não lemos ainda, mas leem aí. Eles dizem legião, porque nós somos muitos. Os estudiosos dizem que é o seguinte: uma legião, quanto que é uma legião? Sabemos que é mais de um, é um punhado. Mas quando eu fui estudar, na verdade eu não estudei, eu li um relato de uma pessoa que é teólogo e ele estudou, misericórdia. E esse teólogo ele coloca o seguinte, que o quê? Uma legião romana era composta de 6.000 homens a pé armados e mais 700 cavaleiros. Então, 6.700 pessoas, sendo 700 cavaleiros e 6.000 soldados armados. Então, nós vemos que o quê? Não era um punhado, não era 10, não era 20. Eram muitos demônios que habitavam aqueles dois homens. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Quando nós lemos isso, não sei se vocês lembram o que vem à mente de vocês, mas na minha mente, quando que Satanás pede alguma coisa para Deus? Livro de Jó. Jó capítulo 1. Nós vemos que o quê? Que no livro de Jó diz que os filhos de Deus se reuniam na presença de Deus e junto com eles iam também Satanás. E Deus começa a conversar com Satanás. E Deus pergunta para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Um homem fiel e íntegro, que me ama? E daí Satanás diz o seguinte: não, ele te ama porque você dá tudo para ele, ele é um cara muito rico, ele tem fazendas, ele tem um monte de filho, e ele é muito bem abastado. Na verdade você está comprando a fidelidade dele, ele não está sendo fiel a você de graça.
E daí Satanás diz para Deus assim: permita-me que eu desça. E depois a gente vê uma sequência. Primeiro eu quero tirar todos os bens dele. E depois tira os filhos. E depois diz o seguinte: ah não, mas deixa eu tocar na carne dele para ver se ele não blasfema na sua face. E Deus faz o quê? Deus permite. E nós vemos o quê? O mesmo pedido da legião. A Bíblia não diz se no meio dessa legião o chefe estava junto ou não. A Bíblia não relata. Apenas diz que era legião porque eram muitos. Mas, no entanto, nós vemos que o quê? Satanás não faz nada sem que Deus permita. Então, quando acontece alguma coisa na minha vida, é porque Deus permitiu que acontecesse. E a Bíblia diz o quê? Que Deus não permite aquilo que nós não possamos suportar. Se Deus permitiu alguma coisa na sua vida, é porque você pode suportar. Se eu perdi um emprego, se aconteceu qualquer coisa, fui atropelado, fiquei doente, é porque Deus tem um plano. Deus sabe todas as coisas. E nós precisamos o quê? Confiar em Deus. Porque Deus não permite que Satanás faça nada na nossa vida que nós não possamos suportar. E nós vemos que o relato diz o seguinte: que os demônios veem que passava por ali uma manada de porcos. E eles pediram para entrar nos porcos. Segundo o relevo dessa região, os estudiosos dizem o seguinte: embaixo ficava o mar, tinha uma estreita faixa de praia, que era onde os barcos, as pessoas desembarcavam. Logo acima, na escarpada, tinha os túmulos nas paredes das rochas, que era onde os demoniados ficavam. E as manadas de porco ficavam no platô, na planície. Então, sempre que acontecia o quê? Sempre que chegava um barco, era como se os cuidadores de porco já sabiam o que acontecia. Eles ficavam em cima, olhando as pessoas descerem, vir para a praia, os demoniados iam, e botava todo mundo para correr, todo mundo corria e entrava no barco. Mas quando os porqueiros, é quem cuida de porco, eu não sei a profissão, mas tudo bem. Quando as pessoas que cuidavam dos porcos, os porqueiros, eles estavam em cima, chegava um barco, eles iam olhar. E eles ficavam olhando, mas naquele dia diferente. Os dois endemoniados correm, um pouco das pessoas fogem, uma pessoa só fica na praia. E eles olham e ficam torcendo. Vamos ver. Como se estivessem apostando. Esse corre, não corre. Esse apanha, não apanha. Esse vai com roupa, vai sem roupa. E os dois endemoniados param e não fazem nada. Isso chama a atenção deles. Porque quando as pessoas chegavam, os endemoniados saíam dos sepulcros gritando. E era um grito estridente. O Espírito de Profecia diz que essas duas pessoas, eles não tinham mais fisionomia humana. Eles tinham mais fisionomia de animais ferozes, diabólicas, do que a fisionomia humana. Eles estavam com cadeias arrebentadas nos braços. Eles se cortavam nas rochas. Estavam sangrando, seminus, e corriam gritando muito alto. Quando os porqueiros ouviam esse grito, eles iam para ver que tinha alguém chegando. É como se fosse um alarme. E os porqueiros veem que o quê? Os demônios vão até Jesus. Jesus conversa com eles, eles param. Jesus dá ordem para que o quê? Para que os demônios saiam. E os demônios vão para onde? Para os porcos da manada de porco. E o relato bíblico diz que o quê? Nós não lemos ainda, mas está na sequência. Que depois que Deus permite, Jesus permite que Satanás, que os demônios entrem nos porcos, eles descem do despenhadeiro e caem todos no mar e morrem. O relato bíblico fala que o quê? Que era uma manada, mas eram muitos porcos. Estudiosos dizem que era mais de 1000 porcos. Então esses porcos caem na água. Tecnicamente, parte da economia daquela cidade era baseada no quê? Na criação de porcos. E isso faz com que o quê? As pessoas que estavam cuidando, normalmente não era o patrão. Nós vimos na história do filho pródigo. Quem cuidava era um empregado dos porcos. Porque cuidar de porco não é muito fácil, né? Não deve ser muito fácil. Então nós vemos que o quê? Os empregados vão até a cidade, contam o que aconteceu, e a cidade vem para ver o que havia acontecido. Vamos ler.
Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou o despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Quando a comunidade, a cidade inteira, converge para aquele local e chega lá, está quem? Está os 2 endemoniados, sentados, vestidos em perfeito entendimento. A sua mente, o seu entendimento tinham voltado. Eles temeram, porque aqueles homens ficavam nos sepulcros e tinham força sobre-humana, porque eles arrebentavam as cadeias. Entendeu? A cadeia é como se fosse o quê? Uma algema do policial hoje. Eles arrebentavam. Quantos de nós aqui conseguimos arrebentar uma cadeia, uma algema? Eu não consigo. O Gerson diz também que não. Então, assim, uma cadeia, mas como que um demônio, que uma pessoa endemoniada pode arrebentar uma corrente? O nosso cérebro, ele que coordena toda a nossa musculatura e todo o nosso movimento e a nossa força. Quando o nosso cérebro é usado de uma forma extrema, o nosso corpo apresenta uma força muito maior do que nós temos. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu trabalhei no Corpo de Bombeiros 11 anos. Então, por 11 anos eu atendi pessoas atropeladas, incêndio, afogamento, salvamento, busca, resgate, 11 anos. E eu me lembro de uma senhora, que eu lembro até o rosto dela até hoje, porque ela me deu o maior sufoco. Uma senhora de uns 60 e poucos anos, bem magrinha, devia pesar uns 40 e poucos quilos, tinha problema de convulsão. Teve uma convulsão em casa, lá na minha cidade que eu trabalhava não tinha SAMU, então o bombeiro atendia tudo. Então nós chegamos lá, tinha passado a convulsão dela. E a convulsão nós sabemos, a pessoa se encolhe toda, ela faz contração de toda a musculatura do seu corpo e... Porque o nosso cérebro funciona assim, ó. Para mim fechar a minha mão. Fechei a mão, contração. Toda contração tem um período de relaxamento. Mas quando você tem uma convulsão, o teu cérebro manda, contrair. Daí o cérebro, o que o cérebro fala de novo? Contrai. Mas já está contraído. O que nós fazemos? Contraímos mais. Daí o cérebro diz de novo, contrai. Daí você vai contraindo, porque o que o cérebro manda, o corpo faz. Inconscientemente, isso é muito mais automático do que consciente. E essa senhora de 40 e poucos quilos, 60 e poucos anos, pensei, essa senhora tranquilo, só vou acompanhar, a gente tem que acalmar a pessoa, afrouxar a gola, afrouxar a virilha, deixar a circulação seguir, colocar um oxigênio nela para ela respirar melhor, para que você leve até no médico e dê uma medicação que corte a convulsão. Enquanto eu conversava com ela, entrei na ambulância, coloquei ela na tábua, sentei do lado dela, peguei na mão. Não peguem na mão, gente. Convulsão, não peguem na mão. Não coloque o dedo na boca, não pegue na mão. Dedo na boca eu não coloquei, porque eu já sabia, mas o na mão não tinha experimentado ainda. Essa senhorinha, de 40 e poucos quilos, 60 e poucos anos, peguei na mão dela, e ela começou a ter uma convulsão. E ela começou a apertar a minha mão. Daí a pouco eu estava vendo que ela ia quebrar a minha mão. E eu puxo a mão, e a mulher não solta. E a mulher assim, convulsionando e segurando a minha mão. E eu puxava a mão. Eu me lembro que eu fazia assim com a mão, e ela vinha com tábua e tudo. Porque a tábua ela fica solta em cima da maca. Então ela vinha com a tábua em tudo e não soltava a minha mão. Até que eu consegui abrir dedo por dedo, correndo o risco de quebrar o dedo dela. Mas, é o que tinha, né? Abri dedo por dedo e puxei a mão. Se eu não tiro a mão, ela quebrava a minha mão. E agora eu pergunto para você, como que uma senhora de 40 e poucos quilos, 60 e poucos anos, quebra a mão de uma pessoa, na época eu era mais jovem, tá? Uns 15 anos atrás. Então, assim, logicamente não consegue quebrar a mão. Qualquer mulher que está aqui pode apertar a minha mão quanto quiser, que não vai quebrar. Mas quando o nosso cérebro ele é acionado, e na convulsão o nosso organismo sente isso. E quando nós olhamos para esses endemoniados, como é que ele quebrava a cadeia? É porque o quê? O inimigo consegue acessar partes do nosso cérebro quando nós estamos em consciência, e a nossa força é mais ou menos que nem dessa senhora no período de convulsão. Então por isso eles quebravam.
Porque o nosso corpo consegue quebrar. O que nós conscientemente não conseguimos. Então nós vemos que o quê? Eles tinham força sobrenatural porque estavam sob o domínio dos demônios. E quando eles, voltando para o relato, e quando eles vão para os porcos, os porqueiros avisam a cidade vem e vê os dois ali em sã consciência. Eles estavam machucados e seminus. E a Bíblia diz que eles estavam em perfeito estado e vestidos. E às vezes a gente fica pensando, de onde que ele tirou roupa? O Espírito de Profecia diz que o quê? Os discípulos sempre andavam com uma muda de roupa, porque eles não tinham casa. Eles não tinham guarda-roupa em casa. Eles iam para uma cidade e daí não tinham como voltar para outra cidade para pegar roupa. Então eles sempre andavam com o quê? Prevenidos com algumas mudas de roupa. Então provavelmente os discípulos doaram essas roupas para esses dois endemoniados. E quando eles vieram, viram o que Jesus tinha feito para os dois endemoniados e temeram, eles disseram o seguinte, versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram e rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Nós vemos como que é. As pessoas têm um contato com Cristo. Por que o endemoniado, que agora não mais endemoniado, o ex-endemoniado, queria ir com Cristo? Porque ele tinha medo no seu coração que os demônios voltassem. Ele tinha medo no seu coração que alguns instantes, algumas horas que ele ficou aos pés de Jesus, sentado, escutando o que Jesus falava. A Bíblia não relata o que Jesus falou. No céu a gente vai poder perguntar. Mas nós vemos que o quê? Os dois endemoniados curados, sentados, vestidinho de roupa, escutando Jesus. As pessoas chegam, mandam Jesus ir embora. Por que eles mandaram embora? Eles pensaram assim, se Jesus chegou na praia e acabou com 2.000 porcos, imagina se ele entrar na cidade. Vai que começa a morrer cabrito. Não, a nossa economia nós temos que cuidar. Então Jesus vai embora. E quando Jesus sobe no barco, os dois endemoniados vai para subir também. Jesus diz, não, vocês ficam aí. Mas por que eles queriam subir? Eles tinham medo que os demônios voltassem. E Jesus coloca para eles o seguinte. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhes, vai para casa, para os teus, e anuncia tudo o que o Senhor te fez, e teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e a todos se admiravam. Observamos que Jesus tinha um objetivo. Em alguns momentos dos milagres de Jesus, nós vemos que o quê? Que Jesus diz o seguinte, vai e não fala nada para ninguém. Vai e não fale nada para ninguém. Outros milagres, Jesus diz assim, vai e se apresenta ao sacerdote. Neste milagre em particular, ele diz o seguinte, vai, volta para tua casa e conta para os teus o que Deus fez por você. E nós vemos que o quê? Os dois primeiros missionários, os dois primeiros evangelistas que pegaram em Gadara ou Gercesa e foram para Decápolis, que era uma cidade maior. Depois nós vemos Paulo dando uma passadinha e evangelizando essa região também. Mas nós vemos que o quê? Os dois primeiros missionários daquela cidade eram os dois endemoniados que moravam nos sepulcros. E quando nós vemos que a igreja aqui, alguns programas, nós vemos que muitas vezes nós pensamos assim. Eu, quando era adolescente, não muito adolescente, há uns 20 anos atrás, eu queria ir pregar na África. Se deixasse, eu ia para a África, porque eu queria pregar o evangelho para pessoas. Mas muitas vezes Jesus não quer que você vá para a África. Jesus mandou Paulo para o lugar distante. Jesus mandou Barnabé. Marcos também deu uma mandadinha por aí. Mas nós vemos que o quê? Nem todo mundo, o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é pregar longe. Muitas vezes Jesus quer que eu pregue na minha casa. Quer que eu pregue para os meus parentes, para os meus vizinhos, e não a quilômetros de distância, ou a milhares de quilômetros de distância.
Nós vemos que Deus pegou o quê? O que era uma maldição por local e fez uma bênção. Eu gostaria de perguntar para você agora, o que Deus pediu para que você faça? Onde que Deus quer que você testemunhe? Porque esses dois ex-endemoniados, eles não foram pregar que nem Pedro pregava, que contava toda a genealogia de Cristo, que dizia nas profecias e tudo mais, porque esses dois endemoniados, nós nem sabemos se eram judeus ou não. Provavelmente não. Então eles nem sabiam direito a genealogia de Cristo. Não sabiam profecias. Eles não conheciam sobre doutrinas. Mas uma coisa eles conheciam. Era aquele que tirou 6.700 demônios de mim e do meu amigo. Então nós vemos que o quê? Quando Deus manda eu e você evangelizar e testemunhar, é para nós testemunharmos do que Deus fez na minha vida, não do que Deus fez na vida dos outros. Nós temos que pregar que o quê? Não que o que Deus fez na vida de Pedro, de Paulo, de Barnabé, de todos os discípulos. É para nós pregarmos para a nossa vizinhança, para os nossos amigos, aquilo que Deus fez na sua vida, na minha vida. Que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Que Deus nos dê sabedoria e que nós possamos falar para aqueles que estão ao nosso redor o que Deus tem feito na minha vida. Que esse seja o meu e o vosso desejo nessa manhã. Amém. Oremos. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra escrita. Que Teu Santo Espírito, Senhor, possa fixá-la na nossa mente, no nosso coração. E como o Senhor disse, Senhor, para aqueles dois homens, que a Bíblia não relata o nome, mas aqueles dois que eram ex-endemoniados. Fica, vai para a sua casa e conta para os seus amigos, para os seus parentes e para os seus vizinhos, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Devolva-nos aos nossos lares e que nós possamos falar, Senhor, para as pessoas que estão ao nosso redor, de tudo aquilo que o Senhor fez na minha e na vida de cada filho teu que está aqui. Nós te pedimos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, Criador e mantenedor, e o fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.